Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio nos chegarmos até aqui pela infinita graça do Senhor. Só Deus poderia fazer isto por nós, né? Quantas pessoas começaram, mas não tiveram o privilégio de chegar até aqui. Mas aqui estamos nós, pela graça de Deus. Eu pediria aos irmãos se colocarem em pé e nós vamos tomar uma escritura aqui para início, no livro de Filipenses, escritura muito conhecida, no capítulo 1, Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filipenses 1, versículo 6. E depois vou ler também o versículo 3 ainda com vocês em pé. O capítulo 3. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos falar comigo em voz alta? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Graças a Deus. No capítulo 3 de Filipenses ainda, e no versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não digo que já tenho alcançado, mas uma coisa é certa, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor Deus, vivifica esta palavra nos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa, por Tua graça, Pai, possuir a nossa mente, Senhor, circuncidar os nossos ouvidos, circuncidar as nossas mentes, ó Deus, e nosso coração para que possa receber o que o Senhor quer nos falar nesta noite, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler, para a continuação neste assunto, e eu quero tomar um paralelo de a saída, o êxodo de Israel, saindo do Egito até a terra prometida, fazendo um paralelo da igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, saindo do mundo, saindo do sistema religioso e caminhando também neste deserto espiritual. Eu creio que nós vamos ter um bom tempo, embora necessitando totalmente da vossa atenção, com muita reverência. E os egípcios, estou lendo o capítulo 1 de Êxodo, no versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim eles fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E a razão da ira de Faraó com os filhos hebreus, a ponto de afligi-los desta forma,
foi exatamente por haver eles recebido a presença de Deus através do profeta Moisés. Pense bem nisso. E isso é um paralelo, perfeitamente. A presença de Moisés no Egito ali, para tirar Israel do Egito, foi uma aflição terrível que veio sobre eles. E a presença de Deus, através de um profeta, nesta última era que nós estamos vivendo, foi exatamente também para vir mais e mais aperto, mais e mais perseguição sobre a verdadeira noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o êxodo de Israel, como tipo da noiva, saindo do mundo para a glória. É um tipo da noiva saindo do mundo para a glória. Então, o êxodo não é uma história. O êxodo de Israel saindo do Egito não é uma história. É profecia em tipo. É profecia em tipo. O mesmo que aconteceu, da mesma forma que aconteceu com Israel, vocês tenham isso em memória. Se vocês tomarem o livro de Êxodo e caminharem toda a saída, o deserto, a travessia, ou enfrentar os amalequitas, a travessia do Jordão, tá, para o outro lado, tudo isto mostra a nossa caminhada, a nossa peregrinação nessa terra. E lembrando que Israel teve um deserto e nós também temos o nosso deserto. Mas o deserto, ali estava Deus preparando o povo para que os eleitos, que era realmente somente os eleitos e preordenados, que conseguiria suportar a prova do deserto. Pense bem nisso. E é somente os eleitos de Deus, os preordenados de Deus desde antes da fundação do mundo também, para suportar esta caminhada neste deserto espiritual, para atravessar o Jordão, que significa matar a si próprio, morrer a si mesmo. Então, ali no deserto era uma preparação para coisas piores que estavam ainda pela frente. E é um tipo perfeito da noiva nesta caminhada, tendo ainda, você acha que você tem sofrido, passado por grandes problemas e lutas, dificuldades até o presente momento, mas estejam preparados, porque pela frente, até chegarmos a atravessar o Jordão, a entrar na nossa Canaã celestial, não é brincadeira, é muita coisa que temos que passar. Mas tem uma coisa por conta. Não podemos esquecer que o mesmo Deus que cuidou de Israel em toda a sua peregrinação é o mesmo Deus que está cuidando da sua noiva nesta jornada. Aleluia! Então vamos caminhar com isso aqui, porque o êxodo não é apenas história, é profecia em tipo. Israel natural, tipo da noiva no espiritual. Aleluia! Israel no Egito, tipo da noiva no mundo. Israel no Egito, tipo da noiva no mundo. Pense bem nisso. Nós encontramos isto por base no livro de Êxodo, no capítulo 13, no Êxodo capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, onde nós vemos que os egípcios fizeram com que a vida dos israelitas se tornasse amarga, após receber a presença de um profeta. Vocês acham que isso é muito fácil? Receber a mensagem de um profeta, você tem que estar disposto a enfrentar. Você receberá o galardão de profeta, mas você receberá também as aflições, a perseguição, o ódio do mundo contra você. Nós estamos nesta caminhada, mas tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra,
aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Estamos chegando ao finalzinho de mais um ano de 2025. E quantas coisas já sobrevêm sobre você, sobre mim, sobre nós, a ponto de, para algumas pessoas, às vezes, pensar até em desistir da vida, desistir de ser cristão, voltar atrás, como se diz, ser crente para sofrer do jeito que eu estou sofrendo, é melhor então, já que é desse jeito, é melhor então ir para o mundo, parar de ir na igreja, e não sei mais o que, e assim sucessivamente. Não tem absolutamente nada que possa nos afastar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, Paulo disse isso. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, Egito, mundo, sistema, pecado, Israel estava escravizado sob o jugo dos egípcios, oprimido, sem liberdade, e isto é o tipo espiritual. A noiva está presa. A religião morta estava presa, a religião morta, formal, fria, sem revelação de nada. E veja que, como Deus prometeu a Abraão que ele enviaria no seu tempo certo, Israel será escravizado, na verdade, por 400 anos. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Mas eu julgarei a gente, os quais hão de escravizados, e eles sairão dali com mãos fortes, com braços poderosos. Olha, irmãos, Deus não perde, o diabo não ganha. Aleluia. Vamos dar um glória a Deus para ele? Deus não perde, Satanás não ganha. Nós somos mais do que vitoriosos, meus amados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja que coisa tremenda. O sistema do mundo também estávamos nele. E agora, antes da libertação, vem a opressão. Antes da libertação para os filhos de Israel saindo do Egito, a opressão aumentou sobre eles de uma forma a ponto deles, quando Deus quis falar a segunda vez com eles através de Moisés, Moisés chegou a dizer: Senhor, o povo não vai me ouvir mais. O povo não me ouve, porque eles estão em aflição, eles não dão credibilidade mais à minha palavra. Os egípcios estão pressionando eles de tal forma que eles estão sendo açoitados. Palha não se dará mais para eles. E eles têm que produzir tijolos como antes. E os chefes que estavam sobre os filhos de Israel estavam sendo chicoteados para obrigar os hebreus a produzirem as mesmas quantidades de tijolos. Mas Deus ouve o clamor de seu povo. Aleluia! Deus ouve o clamor de seu povo. Ele ouviu o clamor dos filhos de Israel, e Ele ouve o meu clamor, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o nosso clamor nas horas de angústias de nossas vidas. Não temos que temer coisa alguma, meus amados. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é parcial, não. O Senhor o livra de todas. Eu sei, na verdade, que há momento que você chega a pensar até em desistir. Eu creio piamente que quase todos de nós já houve momentos em nossas vidas de pensar em desistir. De pensar até em ser crente em casa mesmo. Eu não vou ir na igreja, não. Vou ficar quieto em casa mesmo. Ainda mais como o diabo tem estado trabalhando com espírito de divisão por todos os lados, de contenda.
aquela unidade que Jesus disse, que nós, em São João 17, orando ao Pai, que eles sejam um, Pai, como nós somos um. Onde está essa unidade? E o nosso profeta vem e disse, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela terá que subir unida. É unida. Não sei como vai acontecer, mas a noiva de Jesus Cristo, ela subirá unida. Aleluia. Eu creio que isso está para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Deus ouve o clamor de seu povo. Deus responde à fome espiritual. A razão de você, nós não temos desistido é que quando você pensa nisso, tem algo que te controla de dentro para fora. Esse eu de fora que pensa em parar, mas o eu de dentro não falou ainda. O homem de dentro está dizendo, não, o seu descanso não é aqui, o nosso descanso não é aqui, nós temos que avançar um pouco mais. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel. Deus desceu para livrá-los, para libertá-los. Em tipo espiritual, Deus ouviu o clamor da sua noiva. E esse clamor da sua noiva, às vezes é até inconscientemente. Sua alma, você estava no sistema religioso, mas por ser um eleito, uma eleita de Deus, a sua alma lá no fundo tinha um clamor por algo melhor. Dentro de você, o Espírito Santo já trabalhava dentro de você. Deus tem algo melhor para você. Um certo senhor estava jantando, almoçando junto com o irmão Brana, dentro de um certo restaurante, assentado com ele à mesa e dizendo para o irmão Brana, o mundo está precisando de um profeta. E ele não sabia que ali sentado com ele à mesa estava um profeta vindicado para esta última hora. Que coisa tremenda! Mas a nossa alma clamava por algo melhor de Deus. A nossa alma ainda clama por ser melhor que temos sido ontem. Nós queremos ser melhor no próximo ano. Não queremos viver a vida rotineira que temos vivido daqui para trás. Queremos estar mais próximo de nosso Deus. Aleluia. Deus ouviu o clamor da noiva e enviou uma mensagem de libertação, da mesma forma que ouviu o clamor dos filhos de Israel e enviou para eles uma mensagem de libertação, através do profeta Moisés. E através da profecia de Malaquias 4, versículos 5 e 6, para esse tempo presente, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, dia grande para os que vão ser arrebatados, dia grande para os eleitos que vão no arrebatamento, que vão para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas é um dia terrível para aqueles que perderem o arrebatamento, aqueles que ficarem aqui para enfrentar 3 anos e meio de grande tribulação, que nunca houve igual e jamais haverá. Mas Deus ouviu o clamor da noiva e enviou uma mensagem de libertação. E nós estamos aqui sendo sustentados, sendo saciado, sendo preparado por esta mensagem, o Espírito Santo, cuidando do povo eleito neste dia, como cuidou dos filhos de Israel naquele tempo presente. Oh, que coisa maravilhosa! Então vejamos, Deus envia um mensageiro neste tempo presente. Deus enviou um mensageiro para Israel, para tirá-los do Egito. Deus envia um mensageiro para esta hora presente, no qual estamos vivendo. Oh, que coisa
Moisés, o libertador, a mensagem do tempo do fim. Pense bem, Moisés, o libertador do Egito, e agora a mensagem do tempo do fim. Um paralelo de êxodo de Israel com o êxodo da noiva do Senhor Jesus. Israel em prontidão a caminho para a terra prometida, Canaã, que por sua vez não simboliza, não é tipo, por sua vez não representa o milênio. Muitas pessoas pensam que a Canaã, a terra prometida, representa o milênio. Não, no milênio não haverá guerra. No milênio não haverá enfermidade. No milênio não terá hospital. No milênio não terá uma ambulância. No milênio não tem carro de polícia pela rua. Não. No milênio não haverá de espécie nenhuma nada que é de mal. É 1000 anos de gozo, 1000 anos de paz, 1000 anos de lua de mel com Cristo e a sua esposa. Mas Canaã representa o batismo do Espírito Santo. E você diz, mas o batismo do Espírito Santo, alguém me perguntou alguns dias atrás, pode uma pessoa que tem o batismo do Espírito Santo errar? O profeta de Deus disse, ele está no ponto máximo para isso. Israel em Canaã, que simboliza o Espírito Santo, a travessia desde que atravessou o Jordão, para começar, só atravessou o Jordão os eleitos e predestinados de Deus que foram preparados durante a peregrinação no deserto. O deserto é uma preparação. Os que não eram eleitos morreram todos. Os que não eram eleitos para ir à terra prometida, para atravessar o Jordão, Deus precisou de rodear com eles 40 anos no deserto. 40 é número de juízes. 40 anos foi o suficiente para todos os que saíram do Egito. Morreram na peregrinação pelo deserto. Exceto Josué e Caleb, os dois únicos que saíram do Egito e caminhou toda a jornada, enfrentou o deserto. Entrou ele, Josué e Caleb, com todos os homens, todo o exército de Deus que nasceram durante a peregrinação no deserto. Os que não morreram por causa da rebeldia, os que não morreram por enfrentar o profeta de Deus, por blasfemar da mensagem do dia, os que não morreram dessa forma, Deus abrindo a terra e os engolindo vivo, os que não morreram desta forma, morreram pela idade, excessivamente a idade. Os que saíram já velhos do Egito, com coragem, com força, aqueles homens todos morreram durante a peregrinação. Mas ali dentro do deserto, a nova geração entrou com Josué e Caleb. E por isso, eles tiveram que ser todos circuncidados, porque os outros que tinham sido circuncidados lá no Egito, para sair, desde a saída do Egito, morreram todos naquela caminhada de 40 anos. Mas os novos, que nasceram durante aquele período de 40 anos, tiveram que ser circuncidados. E essa circuncisão representa o batismo do Espírito Santo para nós hoje. Naquele tempo era circuncidado a carne do prepúcio de todos os machos. As mulheres não tinham circuncisão para elas, mas estava ela circuncidada em seus maridos. Preste atenção, porque isso é profundo. Porque para atravessar o Jordão tinha que ter o Espírito Santo. Irmãos, é um paralelo. Para nós atravessarmos o Jordão da vida para o outro lado, nós temos que ter o batismo do Espírito Santo.
precisamos de estar cheio do Espírito Santo. E somente quem tinha o Espírito Santo atravessar o Jordão para o outro lado. E quando atravessou o Jordão para o outro lado, você pensa que as guerras acabaram? Tranquilizaram? Não. Antes de atravessar o Jordão, eles tiveram que enfrentar os amalequitas, os implacáveis, inimigo dos filhos de Israel. Tiveram que enfrentar, então, o Jordão. Antes, para enfrentar o Jordão, tiveram que enfrentar os amalequitas. E eles tiveram que destruir. E na hora de enfrentar os amalequitas, era Moisés ainda com eles. E, irmãos, e a guerra foi tão forte, a perseguição foi tão forte. Você acha que a perseguição sobre nós é tão forte assim? Poderá que venha. Poderá que venha. Mas os filhos de Israel tiveram que enfrentar os seus implacáveis inimigos, principalmente os amalequitas, que até mesmo as mulheres tiveram que alçar mão de espada. Tiveram que lutar o bom combate da fé. Moisés subiu em uma rocha bem alta. E Josué, como um general ali do exército, Josué estava lutando com o exército de Israel contra os amalequitas, enquanto que Moisés estava de mãos levantadas para cima. Enquanto Moisés estava com suas mãos levantadas para o alto, Israel prevalecia e vencia a guerra, mas Moisés estava com seus 120 anos de idade. Seus braços pesavam e de vez em quando caía, descia. E então, quando os braços de Moisés desciam, Israel começava a perder na batalha. Foi necessário, então, que Ur e o irmão de Moisés colocasse Moisés assentado sobre uma pedra. E eles, Ur e o irmão de Moisés, segurava os braços de Moisés para cima, assim, ajudando que as mãos de Moisés ficassem levantadas. E desta forma, Josué com seu exército venceu os amalequitas, destruiu todos. Irmãos, nós temos Jesus Cristo com as mãos levantadas para cima, em favor da sua igreja noiva, 24 horas por dia. E não tem batalha que eu e você não possa vencer nessa caminhada. Não com as minhas próprias forças, com as suas próprias forças, mas os braços levantados de Jesus na cruz do Calvário nos deu poder e autoridade contra o maior inimigo das nossas almas. Coisa tremenda. Agora, na hora de atravessar o Jordão, foi exigido do povo: santificai-vos. Santificai-vos, porque hoje o Senhor fará maravilha no nosso meio. Deus exige consagração da igreja. Deus exige santificação da igreja. Só vai chegar no final da jornada aquelas pessoas que estão, eles enamorados da palavra de Deus e está considerando o mundo como um lixo para você. Tem nada de bom que oferece para nós neste mundão aí fora. Mas pense bem. Oh, louvado seja Deus. Mas Deus sempre tira sua noiva pela palavra revelada. Deus sempre tira sua noiva pela palavra revelada. O cordeiro e o sangue lá no Egito era tipo de Cristo e a redenção. Que coisa tremenda, que maravilha. O cordeiro tinha que ser sem mácula. O cordeiro tinha que ser puro.
Cordeiro não podia ser sujo, não podia ser qualquer tipo de cordeiro. Aquilo ali estava já representando o plano da redenção em Jesus Cristo, meus amados. É um paralelo tremendo de Israel saindo do Egito para Canaã, tipo da noiva. O cordeiro e o sangue, Cristo é a redenção. Pense bem, era necessário então que o cordeiro morresse e o sangue fosse espargido nas vigas, nas portas e janelas. Está entendendo? Ali agora, Deus estava, aquilo ali não era para que Deus visse o sangue. O que é que Deus não vê antecipadamente? Mas aquilo era uma expressão de fé na palavra de Deus. Uma expressão de fé na mensagem da hora. O povo tinha que fazer como Deus exigiu. Então aquilo era um tipo. Em Êxodo capítulo 12, o cordeiro sem defeito, sangue na porta, juiz passou por cima, onde havia o sangue nos umbrais. Pense bem nisso. O juiz passou por cima. No tipo espiritual, Cristo é o cordeiro. O sangue nos livra do juiz vindouro. A noiva está segura através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo, a noiva está segura. Lá no passado, a vida do animal saía, o sangue derramava, era colhido numa bacia e com sopro era passado. Mas, para nós, o nosso Cordeiro Divino, sendo ele o verdadeiro sacrifício que estava lá atrás em tipo, a vida que estava nele veio para estar na igreja desde o Pentecoste. O Espírito Santo na igreja é a vida do Cordeiro que voltou em mim e voltou para você em todas as eras da igreja. A noiva está segura através do sangue. O sangue não era para Deus ver, era para que o povo crê, era para o povo crer. Ainda tem pessoas no nosso dia que não crê no Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é a vida de Cristo na igreja. Nós estamos de pé por causa do Espírito Santo em nós. É por causa dele em nós. A vida dele voltou para mim, voltou para você. Não há outra forma de escapar, amados. Somente através do sangue derramado, a nossa fé naquele sacrifício fez com que a vida dele viesse estar em mim, estar em nós. E você é um João Ninguém, eu também sou um João Ninguém. Eu não sou nada como você não é nada, mas tem uma coisa, nós somos nada nas mãos de Deus. A coisa é totalmente diferente. Nós estamos nas mãos de Deus. Compensa lutar o bom combate da fé. Compensa deslocar da sua casa para estar num culto como este. Compensa. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. O que é melhor? O que você tem de melhor para servir a Deus? De que servir a Deus? Nada neste mundo pode se comparar com a glória que a nós há de ser revelado. Então Israel, voltando, Israel tiveram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho representa ali a justificação. O deserto representa a santificação, o lugar de tirar sujeiras, as impurezas, lugar de fazer gemer, fazer suspirar, porque o deserto fala de lutas, fala de problemas, de dificuldades. E enquanto nós estivermos nessa caminhada da santificação, ela é muito grande, irmãos.
Não é coisa de um dia para outro, não. Jesus chegou a dizer assim, sede santo porque eu sou santo. Ele diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aquele que é santo, santifica-se ainda mais. Aquele que é justo, justifica-se ainda mais. Enquanto estivermos nessa dimensão, essa luta constante. Mas muito desiste no deserto, muitos desistiram lá no deserto. E muitos têm desistido nesta caminhada, neste deserto espiritual. Muitos têm começado e têm voltado atrás. Mas pela graça de Deus, nós estamos de pé, com nossas cabeças erguidas, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ei, coisa tremenda! Este é Êxodo capítulo 14, que estou passando por ele agora. O inimigo atrás, mar vermelho na frente. Vocês já pensaram? Coloca você individual. Como se você estivesse ali naquela hora, tendo que atravessar agora, chegar frente ao mar vermelho. Irmão, não tinha estrada, não tinha outra saída. Não. Quem tinha que abrir caminho para eles era só Deus. Não tinha caminho. E agora eles pararam frente, o mar na frente deles. E olhavam para um lado, rochedo de um lado, rochedo de outro. E quando eles olharam para trás, o exército de Faraó, ele vinha até bufando atrás deles, para levá-los de volta. Porque deixou ele sair e depois se arrependeu. Você acha que o diabo, o Faraó, espiritualmente falando, está satisfeito com a sua saída do sistema religioso, do sistema denominacional, saído do mundo? Sabe como ele nos chama? Nós somos heréticos, nós somos sectas, nós somos uma heresia, nós seguimos a um falso profeta. Isso é o que o diabo fala através de religiosos por este mundo afora. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Estou bem certo que é poderoso na batalha. Aleluia. Eu jamais daria conta de vencer alguma coisa, você jamais daria conta de vencer alguma coisa, mas ele já venceu por nós. Ele já venceu por nós. Então, mar vermelho, e Israel ali olha para trás, e aí começou a murmuração, pessoa descontrolada, desequilibrada, blasfema até do profeta, irmãos. Pessoa desequilibrada, blasfema até do profeta, blasfemou de Moisés. Por que, Moisés? Não era o que nós falamos com você lá no Egito? Será que não tinha sepultura suficiente lá no Egito? Nos trouxeste para este lugar, para nos matar aqui agora, neste lugar. Não seria melhor nós ter ficado quieto lá? Lá nós tínhamos carne suficiente. Lembrando das panelas cheias lá do Egito. Quantas pessoas saem no espírito da mulher de Ló? Com saudade, saiu de Sodoma, mas o coração não saiu. Muitas pessoas saíram do Egito e seguiram atrás de Moisés, aquele grande povo, mas o coração deles estava ainda lá no Egito. E quando eles viram a coisa apertada, Moisés disse para eles: sossegai-vos, aquietai-vos, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês o verão novamente. É convicção de um profeta, um verdadeiro ungido de Deus, não recua na batalha. Se você é ungido ou ungida de Deus, você não volta atrás por nada. Aleluia! Que coisa tremenda. Foi muito difícil, mas tem uma coisa, Deus abriu o caminho para eles. Deus disse para Moisés: Moisés, estende a tua vara. Por que clamas, Moisés? Fala!
Por que clamas? Fala! Por que ficar desesperado por causa deste problema? Fala! Você é um ungido de Deus, nós somos ungidos de Deus. O problema está feio para nós. Você diz para o problema: problema, eu tenho um grande Deus para te matar, para te destruir, problema. Você não tem que gemer e dizer: oh Deus, eu tenho problema demais. Eu estou quase voltando, estou quase desistindo. Você não tem que dizer para Deus: você tem um grande problema. Quem é que não tem? Jesus já nos advertiu de antemão: no mundo vós tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque você vai dizer para Deus: eu tenho um grande problema. É a mulher que tu me deste, Senhor. Eu não estou tendo paz dentro da minha casa, minha mulher é difícil demais. Que mulher é difícil demais o quê, rapaz? Para com isso! A mulher diz: Deus me livre, esse homem que o Senhor me deu. Ai, não estou aguentando mais esse homem. Espera! O que está acontecendo é falta de posicionamento com Deus. É falta de posicionamento com a palavra. Porque maior é o que está em nós do que o que está nos afligindo no mundo. Então, fala a palavra, Moisés. Porque clama, fala. Levanta essa vara sua na sua mão. Manda os sacerdotes marchar. Quando os sacerdotes com a arca do concerto nos seus ombros molhou a planta dos pés na água, Deus mandou aquele tufão dele ali, um sopro das suas narinas, foi o suficiente para abrir o mar vermelho, paredão de um lado, paredão do outro, e eles atravessaram em terra seca para o outro lado. Não podemos esquecer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este paralelo é tremendo. Este paralelo é tremendo. Oh, que coisa! Aí tudo bem, atravessou o Mar Vermelho, logo na frente veio o deserto, caminho de provação da noiva. O deserto para a noiva é um caminho de aprovação da noiva. Deus permite os problemas virem. Então, o Êxodo, capítulo 15, versículo 17, no deserto, ali veio a falta de água, faltou o pão, e Deus permite tudo isso acontecer para ver o seu equilíbrio. Ou você quer só mar de rosa na sua vida? Nós vamos querer só mar de rosa na nossa vida? Não quer passar por nenhuma aflição? E muitas das vezes você faz como Davi, que Davi chegou a olhar a prosperidade dos ímpios, e ele começou a reclamar com Deus, que ele viu os ímpios se prosperaram em tudo, e assim por diante. Mas aí Deus chegou para ele e disse: mas tem acaso considerado o seu fim? Mas as pessoas no mundo aí, parece que nem sofrimento eles não têm, eles fazem tudo de errado. Mas você sabe o que será deles no amanhã? Você sabe o que será deles no amanhã? Então faltou água, eles murmuravam. Faltou pão, faltou água, Deus deu a água da rocha. Pense bem nisso. E eles continuavam murmurando. Faltou pão, Deus deu maná, comida de anjos. E tem uma coisa por conta: o maná não podia guardar para outro dia, não. Mas ali havia uns incrédulos no meio, que chegavam no final de semana, no sábado não tinha maná. Pense bem, ali no caso, ali no sábado, ali, na sexta-feira, eles podiam colher o maná, e eles então foi dado a ordem que eles colhessem o maná para a sexta-feira e para o sábado, porque no sábado não tinha maná, mas tinha outros gananciosos que ponhou à vontade e guardou para comer no domingo, preocupado que ia faltar maná para eles.
Gente, nós temos que aprender a ser mais crente. Muitas pessoas ficam num desespero terrível. Acha que vai faltar. Foi murmuração. Por causa de água, Deus deu a água da rocha. Faltou pão, Deus deu maná do céu. Faltou carne, reclamaram pela carne. Deus mandou cordonizes. Murmuração, murmuração, murmuração um em cima do outro. Prova, prova, prova um em cima do outro. Irmãos, enquanto mais grato você é com Deus, mais você recebe. Tenham isso na mente. Quanto mais grato você é com Deus, mais você recebe. Mas enquanto mais você é um murmurador, mais problemas você vai ter na sua vida. Sem sombra de dúvida. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Não posso ir mais. Não posso ir mais. Vamos só fazer uma oração. Senhor Deus, querido Pai Celestial, Senhor, sela esta mensagem no mais profundo de nossos corações, Pai. Senhor, a começar aqui do altar, Senhor. Sela esta mensagem no meu coração. Sela esta mensagem no coração da tua igreja, Senhor. Sela esta mensagem no coração daqueles que ouvirão, Senhor, através da internet, meu Deus dos céus. No nome santo e sublime de nosso Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor, a bênção da cura divina, a bênção da libertação, Senhor, a bênção da salvação das almas, meu Deus do céu, a bênção da prosperidade financeira para aqueles que estão lutando e são sinceros diante de Ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.